Muito bom dia, amigo produtor. Seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso Panorama Matinal. Aqui você fica sabendo tudo o que está acontecendo no Brasil e no mundo, questões que impactam seus investimentos e, é claro, a cotação das suas commodities, sejam elas soja, milho ou trigo. Pessoal, ontem a gente teve publicação do boletim de safras aí da Conab, né? Então eu gostaria de passar com vocês os números e comparar com o USDA. Bom, basicamente aqui o que a gente teve? Para a soja, a expectativa pela Conab é que a safra 22-23 se encerre aí em 154.609 milhões de toneladas, tá? O USDA enxerga esse número como sendo, aqui no Brasil, produção 153, tá? Então os dois estão conversando, tá muito próximo aí os números. E o USDA para a safra 24-25 projeta aí uma produção na casa de 169 milhões de toneladas. Já a Conab acredita que vai ficar na casa dos 147 milhões de toneladas. Então aqui a gente tem uma discrepância bem relevante, né? 15 milhões de toneladas. Basicamente aí, se Mato Grosso quebrasse, poderíamos ver uma diminuição desses 15 milhões de toneladas, né? Enfim, esses números divergem entre eles. Aqui para o milho, temos para a safra 22-23, 131,89 milhões de toneladas. Para o USDA, a safra 22-23 ficou aí na casa de 137 milhões de toneladas, tá? Então, a gente tem uma diferença aqui também de 6 milhões de toneladas aproximadamente. Para a safra 23-24, Conab, no seu último relatório, colocou números aí de 114 milhões de toneladas, basicamente 3 milhões de toneladas acima do relatório do mês anterior. Para Estados Unidos, produção do Brasil deveria ficar aí na casa dos 127 milhões de toneladas. Então temos aqui mais 13 milhões de toneladas em discrepância entre os dois relatórios, né? Quem está certo, quem realmente vai acertar aí, cantar o bingo, né? Não sabemos, vamos trabalhar aí a princípio com o número da Conab, um número menor, que parece ser mais realista aí para a próxima safra, tá? Também tivemos ontem a atualização do mapa de secas lá nos Estados Unidos. Isso aqui eu estou trazendo novamente só para cumprir tabela, tá, pessoal? Por quê? Porque tá perfeito o clima lá, tem tudo para ser uma safra realmente excepcional. E os mapas aqui de secas mostram que as regiões super relevantes ali, né, estão muito bem. Tem bastante recursos hídricos para trabalhar. E por falar em clima, temos aí atualização para os próximos 5 dias para Estados Unidos, modelo americano. A princípio deve chover cerca de 5 milímetros nas principais regiões aí acumulado para os próximos 5 dias, com exceção, é claro, da parte mais ao norte, que pega Minnesota, Wisconsin e Iowa, tá? Então é isso que a gente tem aqui. A princípio, chuvas um pouco com volumes maiores nessas 3 regiões, principalmente ali em Minnesota, tá? Cerca de 40, 50 milímetros, com uma faixa aqui, inclusive recebendo cerca de 100 milímetros, tá? O Wisconsin também recebe cerca de 40 a 50 milímetros na maior parte do seu território. Aqui no Brasil, chuvas no Rio Grande do Sul, o povo lá recebendo bastante água, né, pessoal? Então, tem algumas regiões ali que devem receber cerca de 150 milímetros acumulado para os próximos 5 dias, tá? É preocupante, o nível da água lá baixou, claro que baixou, né, nesse meio tempo aí, desde a tragédia, mas ainda são altos, né? Receber 150 milímetros... Não sei, não sou nenhum especialista nisso, mas acende um alerta aí, né? Será que chega de desastres para lá ou tem mais por vir, né? Fica aí um alerta para a população. Parte de gráfico, pessoal. Ontem tivemos um óleo que fechou com uma alta de 0,16% e hoje vem caindo 0,36%. Vou repetir novamente. O complexo da soja está em tendência de queda. Temos aqui uma queda de 3,05 no grão. É real isso? Não, tá, pessoal? A gente tem aí
a troca de contratos, tá? Então essa queda aqui é basicamente a colagem e a gente tem que olhar para o próximo contrato para ver o que de fato está acontecendo, né? Então a gente tem uma queda de 0,57%, mercado a 11,82 dólares por bushel, tá? Naquela região que a gente vem comentando, né? Farelo a mesma coisa, colagem de contrato aqui, então a gente tem que dar uma olhadinha no contrato atual vigente, que é o de julho. Temos aí para o farelo uma queda de 0,38%, então basicamente todo o complexo da soja cai cerca de 0,3%. Trigo, temos aí trigo operando em alta, ontem subiu 0,49%, só conferir aqui porque é uma alta de 2,06%, não é estranho para o trigo, mas é estranho deixar gaps, tá? Então é possível que a gente tenha também aqui uma colagem de contrato neste mercado. Então o mercado de julho de fato está caindo 0,89%, tá? Colagem de contrato basicamente é o que a gente tem. O trigo tem algumas questões, a princípio melhoras nas expectativas lá na Ucrânia, possibilidade de produção melhor e também mesma coisa para o milho, expectativa na Ucrânia que se produza mais. Lembrando que a gente está falando de um país que ainda está em guerra, né? Desde 2022, 2 anos aí praticamente, ou um pouco mais na verdade, de guerra já para lá e seguem, né? Seguem melhor que o Brasil em termos de moeda, como comentei ontem, e temos aí perspectivas boas também para o agro ucraniano. No contrato de Chicago, a gente teve ontem uma alta de 0,94% para o milho e hoje vem caindo 0,38%, chegou numa região de resistência e agora o mercado tem que se decidir, né? Será que ele consegue continuar esse movimento de alta? Se sim, a gente pode esperar esse mercado aqui em cima na casa dos 4,70 dólares por bushel, que foi uma região que ele brigou e não conseguiu ganhar, né? Então vamos ficar atento a esse patamar. Aqui no Brasil, o contrato de julho ontem fechou com uma queda de 0,65%, enquanto o contrato de setembro acabou acumulando aí uma alta, né? Só conferir o dado aqui porque a plataforma ela separa o aftermarket. Exatamente, pessoal. Desculpa, então, o dado aqui foi que o contrato de setembro caiu também 0,57% e no aftermarket, ou seja, a negociação que acontece após as 5h05 da tarde. Lembrando, milho funciona da janela regular 9 da manhã até as 4h20 da tarde. 5h05 ele volta para o aftermarket, roda até as 6 horas da tarde e já considera como o pregão de amanhã. No caso que a gente vê aqui na tela, barra preta, queda ontem 0,57% e temos aí uma alta de 0,29% que foi nesse pregão que já conta para o pregão de hoje. Então ontem caiu 0,57% o contrato de setembro. Para os contratos de óleo de palma, ontem tivemos uma queda também de 0,68% e hoje só subiu 0,25%. Está lateralizado também sem uma direção clara aqui este mercado. Petróleo ontem caiu 0,46% e hoje vem subindo 1,26%. O mercado voltou para dentro daquela lateralização, né, entre 81 dólares a 77 dólares o barril. A princípio, indo em busca aí novamente dos 81. Caso venha a romper lá, aí a gente tem referências na casa dos 88 dólares que podem ser buscadas. O dólar se recuperou super bem da queda que teve após a publicação da inflação nos Estados Unidos. Ontem subiu 0,53% contra as principais moedas do mundo, países desenvolvidos no caso, né? E temos hoje uma alta de 0,24%. Aqui no Brasil foi diferente, tá? O dólar recuou. Eu comentei com vocês que tinha espaço, né? Tava realmente muito esticado, já tinha batido numa região de objetivo e que a gente poderia ver uma queda. E foi o que de fato aconteceu, tá? Caiu ontem 0,71%. Uma queda considerável aqui para a moeda norte-americana.
S&P 500 segue muito forte. Ontem fechou com uma alta de 0,2%. Não renovou a máxima histórica dessa vez, como vem fazendo dia após dia, né? Já a Nasdaq, sim, renovou a sua máxima histórica e subiu 0,54%. Aqui no Brasil, nosso contrato de índice acabou encerrando com uma queda de 0,31%. Lembrando, né, pessoal, comentei ontem que o mercado perdeu essa região que era muito forte, uma região realmente muito boa de resistência, e a princípio vem dando continuidade a esse movimento de queda. Lembrando, Bolsa Brasileira, o pior desempenho no ano, tá? O pior, pessoal. E a princípio o que a gente tem aqui para baixo é uma zona livre, né? Então a gente teria um próximo suporte na região aqui do que vai, né, da casa dos 112 mil pontos até aqui na região dos 114 mil pontos aproximadamente. Então tem mais 5 mil pontos aí para cair a nossa bolsa, teoricamente, tá? Pode ser que o mercado reverta aqui, faça um movimento de alta, ganhe a máxima histórica. Tudo é possível, tá? Tudo é possível, mas é o menos provável. O que é mais provável de acontecer nesse momento é que o mercado continue seu movimento de queda, que inclusive está vindo forte, né? Até a região dos 114 mil pontos, tá? Para as demais bolsas, a gente tem o que hoje? Ásia e Pacífico mista, sem uma direção muito clara, não sobe muito e também não cai muito, então nada demais aqui. Temos um impacto mais negativo em Europa. Europa, sim, vem caindo forte, né? Temos aí quedas de 2%, em média o mercado cai aí 1,3%. E vem dando uma sequência de queda lá na Europa, né? Para futuro Estados Unidos, queda também, S&P 500 0,45 de queda e Nasdaq 0,23. Então, por esses dois pontos, a gente teria uma perspectiva um pouco mais negativa. E ainda mais quando eu acabei de dizer que a nossa bolsa veio numa tendência de queda, confirmando o sinal de rompimento da resistência, do suporte, desculpa. Então, a princípio, a gente poderia esperar por uma abertura mais negativa aqui no Brasil e um dólar, a princípio, mais positivo, tá? Na parte de commodities não agrícolas, temos minério de ferro subindo 2%. Pode segurar a Vale, pode diminuir a intensidade da queda da nossa bolsa. E o petróleo sobe 0,37, que também pode ajudar com a Petrobras. E o resto, né? Temos todo o resto da bolsa aí, a princípio, no movimento mais baixista. Para a parte de agenda hoje, pessoal, sexta-feira, encerrando os trabalhos, temos muitos dados, mas poucos que são realmente relevantes e podem fazer algum tipo de alteração nos mercados. Então, um dia mais tranquilo, atenção aqui ao meio-dia, onde sairá o relatório de política monetária do Fed. Fora isso, nada que chame muito mais a atenção. Desejo a todos aí um ótimo final de semana. Não se esqueçam, se inscrevam neste canal para ficar atualizado, comercializar melhor o seu grão e também ficar atento aí a tudo que está acontecendo no mundo. Deixem seu like, comentem o que vocês estão achando, se preferem um vídeo mais longo, um vídeo mais curto, que a gente está aqui para melhor lhes atender.